Wilson Ferreira tá por aí? Grandioso Wilson Ferreira. Chega aí, Wilson, ele que é presidente da Eletrobras. Aplausos, por favor. A Zeina Latif tá por aí? E aí, cadê todo mundo? Tudo bem? Por favor, fica à vontade. Isso. Não. Alexis não. Zeina e o João Brandão. É, bicho. Quem sabe faz ao vivo, galera. Beleza, por favor. Tem o Renato Mazola. Boa, Renato. Fica à vontade, por favor. Senta aí. João, mediação é tua, meu compadre. Muito bem, queridos. E aí, oportunidades de investimento no Brasil. Agora sim. Economista-chefe da XP Investimentos. Uma salva de palmas para Zeina Latif. O palco é de vocês. Bom, boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui. Obrigado, Wellington, pelo convite. Obrigado, Renato, Zeina e Wilson pela participação. Esse é um painel que a gente vai falar de oportunidades de investimento no Brasil. E nós vamos ter... Vamos começar, só para explicar um pouquinho a estrutura aqui, a gente vai dar 5 minutos para cada um dos participantes contar um pouco da sua perspectiva de como que está um cenário para investimento no Brasil nesse momento, e depois a gente vai ter algumas perguntas mais específicas para cada um deles, e quem quiser participar e aproveitar esse momento para fazer perguntas aqui para os nossos convidados, eu peço que mande pelo aplicativo, só para ajudar aqui a coordenar. Muitas vezes as perguntas são parecidas ou eu já tinha planejado fazer, então eu vou estar atento aqui para a gente poder otimizar o tempo da melhor maneira. Bom, eu acho que Zeina talvez seja o ideal começar com você, que é economista-chefe da XP Investimentos, então tem uma visão bastante macro do ambiente de investimento no Brasil. Acho que para começar, assim, se você puder dar aqueles 2, 3 minutos de como é que está esse momento agora para o investidor, acho que para o pessoal pode ajudar, desde uma perspectiva geral de investimento de empresa, bolsa, um pouco do que você está sentindo, o ânimo do mercado. Olha, de uma forma geral, dá para a gente dizer, pensando no mercado financeiro, nitidamente é um mercado financeiro dando o benefício da dúvida para o governo, né? E felizmente lá fora, ainda que o quadro internacional não seja um quadro de crescimento acelerando, o comércio mundial indo bem, não é, ao contrário, o mundo desacelera, o comércio mundial desacelera, são agendas protecionistas nos países, mas há uma relativamente baixa volatilidade dos preços de ativos lá fora. A inflação baixa, perspectiva de corte de juros do Fed, isso ajuda a reduzir volatilidade. O que para a gente aqui é mamão na roda. Imagina a gente tendo que atravessar esse deserto aí até ter uma reforma da Previdência, até que agendas para retomada do crescimento do país se coloquem. Imagina se a gente estivesse tendo que atravessar esse deserto com o mundo lá fora com muita volatilidade, enfim, preocupações geopolíticas e medo de alta de juros, de inflação. Óbvio que aqui a contaminação ia ser significativa e com impacto no lado real, não é só no mercado financeiro, porque quando existe muita volatilidade nos preços de ativos, isso não é neutro para o empresário, isso não é neutro para quem está investindo do lado real. Então, eu diria que tem um compasso de espera hoje quer dizer, dá-se o benefício da dúvida, mas existe um certo compasso de espera para aguardar qual é a magnitude, qual é, né, o efeito da reforma da Previdência e, mais do que isso, o que é a agenda do governo para crescimento econômico, porque a reforma da Previdência
na melhor das hipóteses, né, é apenas para ficar como a gente está. Então, essa ideia que a gente faz a reforma e vai sobrar dinheiro e o país vai crescer, isso não é verdade. É fazer reforma para evitar o colapso. Daí tem uma outra agenda, que é fazer o país crescer, e a gente tem investimentos produtivos e, obviamente, a partir desses investimentos produtivos, produtos financeiros, né? Então, tem um caminho aí que precisa, esse deserto a ser atravessado. Muito legal. Renato, agora pegando um pouco da sua perspectiva como diretor de investimentos de Private Equity lá no Banco BTG Pactual, que está de fato tomando essas decisões de investimento e muitas vezes de super longo prazo, qual a visão que você tem, que vocês lá como investidores têm desse momento no país de oportunidades de investimento, e depois se puder falar um pouquinho o que você tem sentido no mercado em geral, viagens para fora, investidor de fora, como é que está o sentimento em relação ao momento para investir no Brasil? Tá bom. Bom, obrigado a todos pela oportunidade de falar com vocês. Eu acho o momento hoje de investimento no Brasil muito único na nossa história, né? O Brasil, historicamente, conviveu com juros sempre muito altos, e eu sempre brinco que era muito fácil investir no Brasil, né? Era só comprar títulos públicos. Você comprava títulos públicos, pagava muito, inflação, o diferencial de inflação era enorme, então era fácil você investir com baixo risco. O movimento de redução de juros que a gente vem observando nos últimos anos, a gente observa hoje um movimento muito diferente do que foi nas últimas várias décadas que a gente viveu, que é um movimento onde as pessoas começam a ter que buscar por outros ativos que não só títulos públicos para poder começar a ganhar dinheiro. E isso abre uma enorme oportunidade de investimentos que antes não existiam. Você começa a ver produtos financeiros mais sofisticados, você começa a ver cada vez mais fundos de investimentos, você começa a ver o mercado de private equity cada vez mais profundo, um mercado de venture capital desabrochando agora, um mercado de dívida privada muito mais forte do que a gente via antes. Você repara hoje muito mais gente olhando nos IPOs, nos follow-ons. IPO tem tido bastante escassez, mas follow-on tem acontecido um pouco mais. Você tem visto um movimento muito forte de brasileiros. Eu sou, por exemplo, do conselho de uma companhia de energia, Eneva, onde a gente fez recentemente agora um follow-on. A gente teve uma demanda 5 vezes o tamanho da oferta, basicamente com investidores brasileiros. Então eu vejo hoje o mercado brasileiro muito aquecido, muito ansioso por novos produtos, por novas oportunidades de investimento, mercado acionário muito forte, o brasileiro indo através de bolsa. Eu, na pessoa física, nunca tive tanta exposição em bolsa como eu tive nos últimos anos, porque antes tinha o benefício de ganhar dinheiro só dando dinheiro para o governo, né? E aí quando você olha o cenário externo, aí eu vejo um cenário um pouco diferente, né? Um cenário investidor ainda um pouco cauteloso, ainda tentando entender qual que vai ser a agenda, quais vão ser as reformas aprovadas, e disposto muitas vezes a esperar um pouco mais de clareza no Brasil para poder vir com mais certeza. Então eu vejo um mercado externo olhando, mas ainda não entrando ativamente no Brasil, e o mercado local mais ativo. Agora acho que fruto dessa redução de taxa de juros, a gente começa a ter uma série de oportunidades que vão se deslanchar, que a gente viu nos Estados Unidos décadas atrás e que a gente vai começar a ver desenvolvendo aqui no Brasil. Legal, eu acho que essa perspectiva até do brasileiro entrar mais cedo, a gente viu isso muito ano passado, né, durante a fase ali das eleições, nos últimos Q3 e Q4, vamos dizer assim, o terceiro e quarto semestre, o brasileiro já muito mais comprado em bolsa e o estrangeiro olhando, interessado, mas ainda mais receoso. Acho que esse movimento ainda continua pelo que você está percebendo. Wilson, bom, você comanda hoje uma empresa que eu estava até pesquisando um pouco antes do painel, é realmente colossal, assim, então 37% da geração de energia do Brasil, metade da transmissão, então é um poder enorme, uma influência enorme no dia a dia do brasileiro. Como é que... E antes disso, você passou 20 anos... mais de 20 anos como CEO de empresas privadas. Então, e agora há 3 anos numa empresa ainda de controle público. Queria pegar um pouco dessa perspectiva, assim, como é que foi fazer essa mudança de uma empresa que era líder quase, uma das líderes em lucratividade e resultado, para ir para uma empresa
que passou pelas dificuldades que a gente viu a Eletrobras passar nos últimos, aí, vamos dizer, 8 anos. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Felicidade de estar aqui, agradecer o Wellington e o Instituto FOR pelo convite. Você não falou, eu trabalhei 18 anos na CESP primeiro, né? Então eu fui do Estado, privatizei, fui responsável pela privatização da maior parte das unidades de distribuição da CESP. Foi a época que eu me privatizei também e fiquei 18 anos podendo, de alguma maneira, participar, liderar o processo de crescimento da CPFL, que se transformou na maior empresa privada de energia brasileira. E, de fato, eu cheguei num ponto, eu estava vendo um pouco da manifestação do Vinícius antes, eu falei assim, olha, eu acho que agora você tem que retornar, você tem que, de alguma forma, retribuir à sociedade essas oportunidades que você teve. Foi quando eu fui convidado para liderar a Eletrobras, que tinha sido líder em prejuízos, né? A Eletrobras teve, entre 2013 e 2015, 31 bilhões de prejuízo. Ela, para vocês terem uma ideia, é como se fosse uma família, né? Ela era uma empresa de 55 anos, e em 3 anos ele reduziu a metade o seu patrimônio. É uma família que quase ruiu em 3 anos, tendo 55 anos, o que não dá tempo para você recuperar. Eu acho que a gente teve uma felicidade porque houve uma vontade de recuperá-la. Assim. Quando eu digo o governo, de alguma maneira, apoiou um processo que não era comum nos últimos anos e que era absolutamente necessário na companhia, que era o seguinte, falou assim, olha, não tem jeito, você tem que, como qualquer família quebrada, você tem que vender as coisas. Né? E nós tivemos a oportunidade de vender toda a atividade de distribuição da companhia, privatizamos 7 distribuidoras, as 7 que tínhamos, vendemos um conjunto de participações, a companhia tinha 178 SPS. Nós estamos num processo estamos concluindo agora, fechar 30, vendemos 27 e agora vou anunciar, agora no mês que vem, vender mais 44. Esses 44, de alguma maneira, restabelece a capacidade de investimento da companhia. E é importante vocês saberem disso, quer dizer, essa companhia entrou em colapso porque o sistema não dá crédito para ela, mas porque ela exagerou. Ela devia, em 2016, quase 9 vezes sua geração de caixa. Os bancos financiam até 3, os prudentes, assim, né? Normalmente até um pouco menos do que isso. Nós estávamos com 9, então por isso que você precisava vender o que nós vendemos. A companhia atingiu agora, nesse trimestre, no ano passado foi o maior lucro da história dela, deu 13 bilhões, então ela saiu do recorde de prejuízo para o recorde de lucro. E nós já demos nesse primeiro trimestre também lucro e abaixamos abaixo de 3. Então, qual é a mensagem aqui? Se todo mundo quiser, dá para fazer. Precisa ser perseverante. Você, veja, tem muita coisa que atrapalha, você dá trabalho. Foi dito aqui, a dinâmica de governo é uma dinâmica complexa, depende de lei, depende de aprovação de uma série de instâncias, tem uma burocracia muito forte, mas o fato é que dá. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que nós temos no Brasil muitas estatais em situação muito semelhante àquela que nós tínhamos há 2 anos e meio atrás. E com vontade, com apoio, principalmente, com gente direita, com boa governança. Eu trouxe gente, o Vicente Falcone é um dos nossos conselheiros, o Zé Monforte, que foi presidente do IBGC, é outro conselheiro. Eu trouxe, uma época da história lá, a Helena Landau, para me apoiar no negócio das privatizações. Então, quando você tem um bom projeto e tem uma boa governança e o apoio necessário, as coisas andam. E, no nosso caso, está andando e bem. Que bom. Bom, a gente agradece, né? Porque isso acaba tendo muito impacto no dia a dia e nos preços e na qualidade dos serviços que são essenciais para a população inteira, a energia elétrica. Zeina, o Wilson acabou de comentar dessa complexidade que existe quando se lida com o governo, né? Quando você está envolvido nessa agenda. E aí eu queria ver um pouco como é que você avalia esse governo novo, né? Um governo no ponto de vista da relação com o Congresso. Então, e da capacidade de colocar as medidas que a gente precisa de serem feitas. Então, o que a gente percebe de fora é algumas tentativas diferentes no início, um relacionamento via bancadas temáticas, depois um aceno ali para os partidos políticos, que foi meio tímido, e depois, agora, uma tentativa até de trazer a população para dentro do jogo. Então, parece que não se
acertou ainda muito bem, mas algumas coisas vêm passando, outras não. Então, eu queria pegar um pouco da sua visão sobre como é que a gente vai conseguir, nessa dinâmica complexa, estabelecer a agenda que é precisa. Bom, vamos lá. Nós temos um momento particularmente desafiador da economia brasileira. A gente tem uma economia que está praticamente estagnada. Nós vivemos a nossa mais grave crise fiscal e nós temos um governo com pouca experiência administrativa e política. Não é uma combinação fácil, né? Agora, por outro lado, tem forças que puxam para a gente avançar. A dúvida é a velocidade, né? Eu não tenho dúvidas que o caminho é o caminho na direção correta, mas a gente não sabe a velocidade disso. Se ela vai ser suficiente para dar um alento para a sociedade, né, e a gente conseguir ter uma aceleração do crescimento. Agora, tem essas coisas que puxam. Primeiro ponto, nós já tivemos uma importante mudança da política econômica e da agenda econômica do país no governo Temer. O governo Temer foi muito importante para o país. A gente teve uma mudança que já foi iniciada. Não é que chega agora um presidente no escuro. Não tem que começar do zero. Tem um monte de ganho que a gente já teve nos últimos anos. Inclusive, com uma mudança muito importante do debate econômico, a sociedade se manifestar, ou uma parcela da sociedade se manifestar a favor da reforma da Previdência, isso é um salto enorme e a gente deve ao governo anterior, porque colocou isso no debate público. Foi muito corajoso. Tivemos reformas já iniciadas, não é que também, né? E uma agenda para ser continuada. Aqui começam algumas ponderações antes de falar da sua questão específica da política. Eu acho que o governo poderia estar aproveitando mais o legado do governo anterior, deixar os preconceitos de lado e aproveitar mais o legado. Eu vejo iniciativas, nem preciso falar da Eletrobras, vejo o trabalho do ministro Tarcísio, que merece aplausos, muito pragmático, deu continuidade e avançou. O trabalho do Rogério Marinho, né, o secretário de Previdência Social. Então, claro que eu vejo boas notícias, mas eu acho que tinha um potencial para estar aproveitando mais aquilo que já foi discutido. Marco regulatório do setor elétrico, a própria questão da privatização da Eletrobras, eu acho que, enfim, poderia amadurecer mais, avançar mais isso, não sei que não é por falta de vontade da empresa. Então, eu sinto que o governo, do ponto de vista da agenda de governo, eu não estou falando de Ministério da Economia, mas agenda de governo, eu acho que ainda precisam dizer que vieram. Quer dizer, tem muita coisa positiva, mas eu sinto falta de uma coordenação maior. Eu sinto falta de dar continuidade a esforços que já foram iniciados. Na política, difícil para mim, como economista, avaliar, mas o que eu diria é que alguns erros foram cometidos. Tem que tomar muito cuidado com a relação com a política, porque todas essas agendas que a gente está falando, tudo depende da política. Se depender de nós como sociedade, não vai ter reforma, porque todos nós reagimos mal. A gente topa a reforma quando é dos outros, quando bate no nosso, aí a conversa muda. É o Congresso, é a política que vai ter que dar esse norte. E você pode gostar, não gostar, quem está lá foi eleito. Foi eleito. Você pode gostar, precisa ser feito esse diálogo. Acho que alguns equívocos foram feitos, mas eu diria, pelo menos nas últimas semanas, eu acho que tem uma movimentação aí para avançar. E um ponto que é muito importante, que às vezes fica a percepção da sociedade, que é o seguinte, que nós somos ótimos, que o problema é o Congresso, que o Congresso não tem nada a ver com nós somos ótimos, nós como sociedade, o problema é o Congresso, quer dizer, isso já não é verdade. E a segunda, que o Congresso é contra uma agenda reformista, também não é verdade. Tem muita gente séria trabalhando ali. O que a gente precisa é passar por esse amadurecimento, quer dizer, e de todos os lados. O governo precisa se empenhar para aprovar reformas, não é só mandar para o Congresso e ir para casa.
O governo precisa fazer o diálogo, comunicar à sociedade e se empenhar. Mas eu acho que esse caminho está sendo trilhado. Eu gostaria que fosse mais rápido? Gostaria. Gostaria que fosse uma agenda mais ambiciosa? Gostaria. Mas não quer dizer que não possa vir ainda. Acho que a gente pode ainda se surpreender. Wilson, e a Zeina acabou de comentar desse trabalho importante que foi feito no governo Temer de inserir o debate sobre a reforma da Previdência, né? De fazer-se uma reforma na Previdência. E que a gente vê hoje, depois de 2 anos de iniciado esse debate, que a população já consegue absorver de uma maneira muito mais palatável o porquê de se fazer isso, e isso acaba se refletindo também num Congresso mais favorável, ou mais o que aceita também isso. Como é que você vê algum espaço para essa discussão ser amadurecida também com relação à privatização e capitalização da Eletrobras e de outras empresas eventualmente, mas mais especificamente no caso da Eletrobras, de passada esse momento muito vai o racha da reforma da Previdência, a gente poder trabalhar com uma conscientização nesse sentido? Eu acho que sim. Na verdade, se você lembrar, até 3 anos atrás, a gente era proibido privatizar. Essa palavra privatização, programa de privatização, então o pessoal às vezes dá uma desestatização. Eu até inventei um negócio da capitalização, eu vou colocar por quê. Então, eram palavras proibidas. Eu acho que a gente conseguiu trazer isso para a agenda e está provado. Veja, o caso das nossas distribuidoras é bem bacaninha de mostrar, porque o pessoal fala assim, vai privatizar, vai aumentar a tarifa. O critério de seleção do candidato foi pela menor tarifa, pelo maior desconto que desse em cima de uma tarifa que já estava lá estabelecida. Em todos os casos, quanto mais desconto ele dava, mais ele assumia de dívida. Também, então, foi uma coisa positiva para a própria Eletrobras nesse tipo de procedimento. Agora, eu acho, e aí voltando um pouco para o tema da capitalização, ontem nós tivemos aqui no Supremo um debate, né? Porque, apesar desses avanços, a verdade é que havia ainda uma dúvida se você poderia fazer essas privatizações ou não, e isso foi objeto aí mais recentemente, de uma liminar concedida pelo Fachin, né, pelo ministro Fachin, referente a uma venda feita pela Petrobras da TAG, né? E esse processo acho que acabou sendo bom, porque ele foi para o pleno do Supremo, e ontem houve uma decisão, quer dizer, se está restrito o tema de um comando legal, e aí precisando do Congresso, para as grandes corporações, uma Petrobras, uma Eletrobras no conceito de holding, mas não para suas subsidiárias, não para suas controladas. Então, isso vai dar mais mobilidade a esse processo. Eu queria compartilhar com vocês o seguinte: as empresas estatais, não é nem má vontade. Hoje nós temos uma regulação que é muito avançada no sentido de levar ao consumidor o produto de uma competição com empresas privadas, etc., e compartilhar a cada 4 anos o produto desse resultado, ou seja, a redução de custos e, portanto, a produtividade. E a empresa estatal não consegue fazer isso. Ela não consegue porque ela não consegue mandar embora. Se você for ter que refazer um contrato, você se sujeita a sem número de controles, o camarada fica com medo, não faz. Então você tinha, para as distribuidoras da Eletrobras, tinha um custo real 100% maior do que o custo regulatório. Quem pagava isso? Nós todos pagávamos. Então, eu acho que esses exemplos estão hoje, de alguma maneira, sendo compartilhados por todos. Eu não sinto mais um preconceito contra esse tipo de ação. Pelo contrário, quando você sabe o quanto você, enquanto sociedade, está pagando, às vezes pelo privilégio de falar assim, olha, eu falo assim, os empregados não têm culpa, mas os empregados da empresa estatal têm 1% de anuente por ano, é um aumento real que você acaba dando para ele. Tem 1% de mérito, é um outro aumento real. E você tem um plano de carreira onde você vai incorporando as coisas ao longo do tempo. É óbvio que vai acabar ficando com um salário mais alto. E como é que você tira isso, se você tem garantia de emprego? Então, essa situação, que é emergente do setor público, mas já hoje instalada nas empresas, ela prejudica todos nós. Você fala de inovação, é muito mais difícil pegar com uma empresa que tem a idade média das pessoas na empresa é de 20 anos, onde você tem muita dificuldade de admitir um novo e uma dificuldade ainda maior para tirar o mais experiente. Eu tenho gente na companhia com 75 anos de idade.
que não quer sair porque vai ter uma aposentadoria menor do que aquele que recebe. Então, eu entendo que falta, talvez, a gente deixar essas coisas mais claro, mas eu não tenho dúvida que essa ação, essa percepção do quão importante é o Estado ser eficiente, e veja, e está onde ele pode, de fato, contribuir. Hoje nós privatizamos, eu usei esse discurso há 20 anos atrás na CESP. Eu falei assim, olha que coisa absurda que nós chegamos. Cada um de nós põe o filho numa escola privada, privatizou a educação. Tem um plano de saúde espetacular, privatizou a saúde. E, no entanto, nós ficamos aqui com uma empresa de energia, nós ficamos aqui com uma empresa que tem posto de gasolina. Mas que negócio é esse? Quer dizer, é tudo errado. E você fala assim, não, mas é porque o posto de gasolina e a empresa de energia são muito mais eficientes. Não tem nada disso. Então é melhor realmente, se você tem que fazer escolhas, faça escolhas naquilo que o Estado pode e, na verdade, deve ser mais eficiente. E libera o Estado daquilo que ele, por razões que talvez não compita a gente hoje discutir, ele não consegue fazer, que é o caso específico das empresas estatais. Agora, já emendando... Eu ia fazer um comentário, isso que você estava comentando bastante da dificuldade de número de pessoas em excesso, salários, né? E a gente ouve isso muitas vezes com um pouco a cabeça que é um problema inerente somente ao Brasil, né? Em 2012, eu tive a oportunidade de comprar uma companhia na Espanha, e era uma companhia de rodovia. E a companhia era uma companhia estatal, estava sendo vendida do governo para a iniciativa privada, e a gente comprou essa rodovia, e era uma rodovia muito simples. Ela era um túnel de 23 quilômetros, e ela tinha, aliás eram dois, e entre um e outro tinha um canteiro com mais ou menos 3 quilômetros de flores. E aí eu lembro que quando eu cheguei para poder, quando a gente comprou a companhia, no primeiro dia que a gente estava ali, quando a gente foi ver, a rodovia tinha 85 pessoas, 7 gerentes gerais, para uma rodovia de 23 quilômetros. Então a cada 3 quilômetros tinha um gerente geral para poder acompanhar. Aí tinha umas flores gigantes, e a região era a região lá de Barcelona, que é super seca, e tinha flores, muitas flores ali. E aí eu falei, pô, curioso, né? Numa região tão seca, como é que as flores sobrevivem tão bem? Não, essas são as flores da fulana, tal, não pode mexer, tal, mas quem é a fulana? Ah, é a mulher do gerente geral, não sei o quê. E como é que faz para poder manter essas flores? Não, aí toda sexta-feira a gente traz um container da França, a água chega, a gente rega as plantas e aí ela fica bonita sempre assim. Então a gente fala um pouco isso de Brasil, eu acho que só contar um pouco essa história, porque a gente acha que isso é um problema de empresas públicas no Brasil, mas isso é um problema de empresas públicas no mundo. No mundo é assim, né? No mundo a gente tem essa mesma dificuldade. Então só para às vezes a gente não ter isso que é um problema só do Brasil, não? Isso a gente vê na própria Espanha ou no mundo inteiro a mesma situação. Mas eu acho que é uma coisa, só para te dar um bom exemplo assim, é assim porque ninguém falou que não devia ser. Por exemplo, nós tínhamos lá na Eletrobras 6 prédios no Rio de Janeiro. Nenhum deles nós estávamos assim, no prédio inteiro, mas eram 6 aluguéis. Eu, por uma coincidência, sabia que existia um prédio da nossa Fundação dos Empregados que foi desalugado. É um prédio menor. Eu falei assim, nós vamos para lá. Eu falei, mas lá não cabe. Eu falei, não cabe se a gente continuar com esse monte de sala que a gente tem, um monte de assessor, de secretário, etc. Fizemos esses planos de demissão voluntária, nós tínhamos 26 mil empregados, gente. Hoje nós temos 13.500, é quase metade. Então saiu por privatização, saiu por PDV, saiu por plano de aposentadoria, e nós fomos para esse prédio. A holding tinha 1.600 pessoas, hoje tem 600. Então tem 1.000 a menos. Aquela coisa do mesão, que vocês estão acostumados, é a coisa do jovem. Nós melhoramos até porque colocamos as pessoas mais experientes nesse mesão para discutir, olhar uma para o outro, para a cara do outro, que não conseguia fazer. Só que isso aqui, só o prédio, economiza 2.200.000 reais por mês. Então, dá para fazer. Eu acho que não precisa ser só... eu falei assim, olha, tem que privatizar para fazer a coisa que tem que fazer. Você pode fazer agora. Você vai ter que privatizar por outros motivos. Mas tornar essa empresa eficiente, enquanto ela é estatal, é como eu falei, não é uma opção, é uma obrigação. Acho que isso tem muito a ver com gestão e com a própria a lei da indicação de pessoas competentes e não parentes ou indicações políticas estatais. Acho que foi uma coisa que eu já vi o senhor comentar em algumas entrevistas, que foi
responsável por implementar essa nova lei dentro da companhia, acho que isso já traz de fato conhecimento de gestão, e aí não tem como não conseguir uma melhora. Então, a Zena colocou muito bem, assim, de alguns dos legados do governo passado, tem que é essa nova lei das estatais, que obrigou a estabelecer uma governança diferenciada. Nela você tem vedação, por exemplo, a parentes e políticos, aos próprios políticos, não só eles, aos sindicatos. Então você criou vedações explícitas. Então, para você admitir alguma pessoa, ela não pode pertencer a nenhum desses grupos, e não é porque você declarou que não pertence. Nós somos obrigados a fazer um background check e avaliar se isso de fato ocorre. Mas também qualificamos as diretorias. Então, um job description para você poder colocar, esse dá, esse não dá, em termos de formação, de experiência. Básicas, né? Exato, mas coisas assim que não tinha. E a pessoa fala, reclama que você botava fulano, mas não tinha nada que impedia ele. Então, agora você tem isso aqui. E você criou também a obrigação em relação à qualificação de conselheiros fiscais, e tem um comitê de auditoria estatutário, tal como as empresas americanas. E eu não consegui botar na CPFL, que também era listada nos Estados Unidos, o comitê de auditoria estatutário. Na Eletrobras nós colocamos. Então, hoje nós temos na companhia 5 conselheiros que são independentes, em 11. Então, já é uma mudança assim, extraordinária, né, e percebida. Tanto que a companhia, em todos os... Olha, nós, há 3 anos atrás, tínhamos ação no DOJ, ação na SEC, tínhamos uma class action, e por conta dessas mudanças, nós não tivemos... O DOJ declinou de processar a companhia, que é uma coisa rara, sem nenhum centavo de custo. A class action, nós fizemos um acordo assim... Vocês acompanham, a class action da Petrobras deu 3 bilhões de dólares, a nossa deu 14 milhões de dólares. E nós fizemos a mesma coisa com relação a um programa de compliance muito forte, etc. A companhia tinha 7 fraquezas materiais de balanço, caiu para uma em 2 anos, e conseguimos fazer um acordo com a SEC também de 2,5 milhões de dólares. Então, essas mudanças são feitas com base, todas assim, muito envolvidas na lei. A lei nos obriga. E isso no Estado é muito forte, porque é aquela coisa do direito privado, do direito público. Né? No direito público, você tem que fazer tudo que está expressamente colocado. No direito privado, você só não pode fazer aquilo que está proibido. Né? Então, são visões diferentes, mas que, no caso das empresas estatais, ajuda muito. E acho que isso foi um marco importante aqui na gestão dessas empresas. Com certeza. É bem claro. Parece inacreditável assim, a gente que vem do setor privado imaginar como que sem essas regras básicas, né, de gestão e mínima responsabilidade assim, de gestão mesmo, que precisam ser colocadas muitas vezes por lei. Mas, Zena, o Mazzola comentou um pouco antes desse cenário que os investidores estão olhando agora, de um cenário de, pela primeira vez, você ter juros na casa do que a gente tem hoje, de 6,5%, e desde algumas semanas, talvez, uma reprecificação do mercado do que vai ser essa taxa de juros no curto prazo. Quer dizer, antes o mercado imaginava uma alta dos juros nos próximos meses ou anos, assim, e agora a gente já está vendo talvez uma queda. Então, queria que você falasse um pouquinho da perspectiva, como é que vocês entendem em juros, se é uma mudança se você vê de fato uma queda acontecendo, e se essa queda é muito influenciada por um momento de curto prazo, e como é que você vê a trajetória de mais longo prazo do juros, se houve alguma alteração ou não? Então, vamos lá. Então, primeiro, entender essa queda de juros que a gente começou a ver nos últimos anos, né? Para começar, houve uma mudança do regime de política econômica no Brasil. Então, aqueles excessos na política fiscal, no que a gente chama de política parafiscal, que é o crédito dos bancos, isso gerava uma inflação, né, parecia saindo do controle. Então, são os excessos que levaram o país a perder o grau de investimento. E, obviamente, quando se questiona a solvência do país, mais juros elevados ainda a gente tem que ter. Bom, tivemos uma mudança de regime de política econômica. Acho que isso veio para ficar, até porque o dinheiro acabou, né? Não dá mais para fazer loucuras como foram feitas no governo Dilma. Então, os juros mais baixos, ele veio para ficar.
Não acredito que a gente vá para um cenário sem reforma da Previdência, uma coisa desse tipo, extrema. Eu não acredito. Acho que a discussão é se vai ser uma boa reforma, se a gente vai ser um país que vai passar por esses testes de maturidade, enfim. Bom, aí pode ser que tenha algum espaço nesse curto prazo eu digo esse ano, enfim, para reduzir adicionalmente os juros. É possível, é possível. Não é o cenário que eu imagino por hora, né? Porque teria que ser a gente teria que ver algum avanço nas expectativas inflacionárias, que estão em 4%, em linha com a meta de inflação no ano que vem. Então, teria que ver, bom, que reforma da Previdência é essa que vai gerar uma redução persistente na cotação do dólar a ponto de mudar a expectativa inflacionária. Não acho que é tão trivial essa discussão. Mas digamos que eu estou errada, que é o consenso de mercado, penso, de redução dos juros na margem. É na margem. Não é que a gente vai sair, como lá atrás, de uma Selic de 14,25 e vai para 6,5. Agora a magnitude é mais modesta. É um tema muito mais para mercado financeiro do que para quem está do lado real da economia. Do ponto de vista do impacto disso na economia, é mínimo, é mínimo. O Banco Central tem feito um discurso de zelo aqui, colocando o seguinte, olha, eu vou aguardar, né? A inflação está indo bem, mas não quer dizer que ela tenha uma trajetória de queda, enfim, o melhor já passou. Vamos aguardar. Eu acho a postura do Banco Central adequada. Agora, um ponto que é importante falar. Quando a gente olha a experiência mundial, é claro que taxa de juros mais baixa, ela ajuda a mudar a agenda econômica, ajuda a aumentar a demanda por crédito, enfim, demanda por investimento, mas isso não é uma coisa automática. Não é assim, cai os juros e a gente vai ter investimentos aumentando e o país aumentando o potencial de crescimento. Não é. Aumentar potencial de crescimento tem que ter mais, tem que ter reforma estrutural. Hoje a gente é um país que os nossos jovens não sabem matemática, não conseguem ler um manual de uma máquina, não conseguem interpretar um texto. 65% dos nossos jovens não tem uma formação acadêmica ou técnica e o mundo discute indústria 4.0. As empresas listadas em bolsa estão capitalizadas, têm acesso a mercado de capitais, mas a realidade nas nossas empresas no Brasil são empresas com máquinas obsoletas. Nosso parque industrial não tem menos que 10 anos. O último número que eu vi era de 17 anos. Como é que vai concorrer? A nossa infraestrutura deixa a desejar. O nosso ambiente de negócios faz com que, com todo respeito aos advogados e aos contadores, mas a gente acaba gastando, né? As empresas acabam gastando recursos demais para lidar com o tal custo Brasil, em vez de estar investindo em inovação, em tecnologia, em gestão. Então nós temos um problema grave de baixo potencial de crescimento do Brasil, que eu temo que não esteja acima de 1,5%, e a gente já teve 3,5% no passado. Não é juros isso. Aumentar potencial de crescimento não é Selic. É agenda estrutural, é o empresário olhar e falar, eu tenho um ambiente de negócios. Daí sim, juros baixos, é claro, que ajuda a discutir essas agendas. Se a gente está ali discutindo a inflação, a Selic, quem que vai discutir ajuste estrutural? Mas esse passo é importante. Daí eu vou ficar muito feliz, eu como economista da XP, eu vou ficar muito feliz quando tivermos um monte de debênture de infraestrutura, um monte de empresa captando no mercado de capitais, porque vem oportunidade de investimento real. Então, não é só reduzir a Selic que a gente acha que vira a chave. Não, tem uma outra lição de casa. É difícil para burro investir no Brasil. É difícil para burro. É intervencionismo estatal, é Ministério Público, é mudança de regra toda hora, marco regulatório que não é redondo, uma tremenda insegurança jurídica.
essa agenda a gente está atrasado. Sim. Não, muito bom. Eu vou pegar uma pergunta que surgiu, você falou de educação, né, e da baixa capacidade do jovem de interpretar coisas básicas, matemática, português. Veio uma pergunta aqui, como é que os investidores privados estão vendo educação no Brasil, por exemplo? Se vocês lá têm alguma agenda para isso e se há oportunidade de investimento nesse setor. Eu acho que educação hoje é um tema, como a Zeina falou, importante para as próprias empresas, né? Se a gente não tiver uma capacidade, uma massa crítica de gente preparada para poder trabalhar nas nossas companhias, a gente não vai competir com o resto do mundo. Eu tenho ido já há alguns anos, por exemplo, no Vale do Silício, para poder conversar com investidores e ver um pouco o ambiente de empresas de startups lá no Vale do Silício, como é que se desenvolveram e por que eles olham Índia, olham Israel e começam a olhar pouco, e não olhavam muito pouco ao Brasil, né? E o grande ponto deles sempre é que falta engenheiro. O Brasil é muito bom de formar médico, advogado, formar psicólogo, mas não forma engenheiro. E quando eu digo aqui, não é só engenheiro civil para construir ponte, mas é um engenheiro de tecnologia mesmo, de sistemas, de tecnologia. E aí, essa é a dificuldade deles olharem para poder investir no Brasil. Eles olham e falam, pô, como é que eu vou conseguir apoiar um desenvolvimento de uma startup se eu não tenho um grupo de 40 programadores para poder fazer aquela startup andar? Não é à toa que a gente vê algumas startups brasileiras se desenvolvendo com engenheiros de fora. O Nubank, por exemplo, já falou várias vezes da base que eles têm na Alemanha, por exemplo, justamente pela falta de mão de obra que tem aqui. Então, a gente começa a ver as pessoas, as empresas se preocuparem em abraçar a causa muito mais do que a gente via lá atrás. A gente vê, há algum tempo atrás, a gente viu alguns dos fundadores lá da Fundação Estudar, que o João e eu fazemos parte, buscando recursos para poder apoiar o desenvolvimento da Faculdade de Engenharia do INSPER. Acho que é um movimento forte. A gente vê, tem um projeto que a gente tem discutido com um grupo conhecido para poder também apoiar no desenvolvimento de uma faculdade, de uma universidade ligada à engenharia, para poder formar engenheiros, para poder suprir essa necessidade nas startups. Então, a gente começa a ver dos empresários movimentos ainda aqui e ali, mas bastante focados no desenvolvimento de educação. O que eu ainda sinto falta é de um movimento mais estruturado do governo para poder fazer esse avanço. A gente vê alguns avanços pontuais, alguns centros de excelência, mas ainda não vejo, do ponto de vista mais do governo, de uma forma mais estruturada, um avanço nessa frente. Legal. Só queria tirar uma dúvida aqui com o evento, se a gente tem mais 10 minutos ou não. Porque tem mais 10 minutos? Porque o horário estava até 5h10, mas aqui está 0, então eu estou na dúvida. Pode seguir mais 10? Ok. Bom, a gente tem uma... Eu acho que eu vou pegar esse ponto do Mazola e fazer uma pergunta para a Zeina, mas acho que os outros podem contribuir se quiserem, que é o seguinte: 80% das peças eletrônicas montadas no Brasil são vindas de importação. Qual a principal barreira de uma indústria nacional surgir nesse segmento? Então, de uma indústria de componentes eletrônicos, da gente ter uma indústria forte tecnológica no Brasil. A gente fala muito do agronegócio, né, que segura o PIB muitas vezes e que é uma força brasileira. O setor de serviços é um setor também que, de certa maneira, é muito relevante. A indústria vem com muita dificuldade e, principalmente, uma indústria de ponta. Então, o que vocês entendem que poderia ser feito para alavancar isso? Olha, as barreiras, os desafios são enormes. A gente já falou aqui a questão da educação, né? A gente tem uma cumulatividade de estrutura tributária, né? Cumulatividade de impostos, que penaliza muito as empresas que têm cadeias mais longas de produção. Por isso a importância da gente fazer esse imposto sobre o valor agregado, né? E simplificação da nossa estrutura tributária. Mas a cumulatividade, ela penaliza. O Brasil nem precisa ir longe na tecnologia. A gente é importante player mundial de celulose, mas papel a gente importa, é importador líquido. E se for um papel mais sofisticado, não tem jeito. Aqui dentro a gente não vai fazer. Porque realmente
qualquer sofisticação acaba sendo penalizada. A indústria, pegando a indústria, é o setor que mais paga imposto. A maior carga tributária é na indústria. E junto com essa elevada carga tributária, toda a complexidade do sistema tributário, a insegurança jurídica, a cumulatividade. Então, isso também atrapalha. Então, questão do capital humano, questão de essa cumulatividade. Agora, o Brasil precisa abrir a economia. Então, setores mais sofisticados, a gente precisa ter uma abertura da economia também. No fundo, o que eu estou falando é o seguinte: quando a gente pensa em sofisticação investimento, quer dizer, modernização da nossa indústria, inserção nas cadeias mundiais de valor, enfim, tem um tripézinho aqui que a gente tem que avançar: ambiente de negócios, capital humano e abertura da economia, né? É a regra de bolso aí que a gente precisa seguir. Posso fazer só uma... Eu acho importante resgatar um comentário que foi feito pela Zeina na primeira intervenção dela e o Mazola. Eles falam, e eles se juntam nisso que você está colocando. Qual é o tema? De fato, a reforma da Previdência sozinha, ela vai estancar um problema. Mas com o estanque do problema, por o que ele colocou na sequência, que falou assim: olha, nós fizemos vários IPOs em Follow 11, só o brasileiro que está comprando. O que acontece hoje é que a nossa economia não é capaz de atrair capital externo, e nós precisamos de capital externo hoje aqui. E aí eu queria só emendar nesse seu ponto. Nós somos a 8ª maior economia do mundo, só que nós somos o 80º, rodamos por aí, em termos de competitividade. Então, todos esses negócios que dependem de competitividade do país, eles são sempre comprometidos. Não há como você pensar num resgate disso no curto prazo. Uma boa parte da perda de competitividade nossa se dá pela péssima qualidade da nossa infraestrutura. Nós somos, se você pegar nesses indicadores de competitividade do Fórum Mundial, nós ficamos rodando sempre acima do 80º ponto, entre 140 países. E aí que eu acho que eu queria colocar, até para dar uma perspectiva e uma esperança para essa turma que está aqui, porque a gente tem o que fazer. Veja, a nossa economia, nos últimos 20 anos, investiu 2% do PIB em infraestrutura. É por isso que nós somos o 80º. As economias que cresceram, a China, por exemplo, investe 8% em infraestrutura. Há anos. Os países que estão se desenvolvendo na América Latina, Chile, Peru, Colômbia, investem no mínimo 5%. Então, essa aqui é a nossa esperança, pessoal. Se nós formos capazes de atrair capital para investir 5%, a nossa competitividade aumenta muito. Porque nós temos muito o que fazer em rodovia, nós temos muito o que fazer em portos, nós temos muito o que fazer em aeroportos, em país a ser construído ainda, né? Exato, mas veja, o que nós não fizemos é a nossa saída para o futuro. Agora, nós precisamos, e aí o investidor de fora, ele não vai pôr dinheiro aqui enquanto há um risco de quebrar o país. Se estancar esse risco, ele se dispõe a colocar. E nós temos muito a oferecer, porque um programa de infraestrutura, e eu queria emendar para dar essa perspectiva a vocês. Veja, a Previdência, ela vai colocar para nós essa perspectiva de, olha, nossas aposentadorias vão acontecer em algum momento. Mas a verdade é a seguinte: cada um de nós aqui, para você ter aposentadoria digna, você tem que fazer seus complementos, etc. E complemento é aplicar em empresa. Não é aplicar em título. Título público vai render 2% na margem lá na frente, sempre. Você não se aposenta se não fizer uma reserva que renda a inflação mais 5%. Como é que você faz, então, para render 5%? Você vai ter que investir no risco. Um risco, obviamente, calculado. Quem é o risco? Onde o mundo investe nisso aqui? Em infraestrutura. Por quê? Porque eu tenho um contrato, você sabe, qualquer usina nossa, o que é? Um contrato de 30 anos. Se eu acertei nessa daqui, eu tenho lá a minha margem que me garante a rentabilidade de 5%. Isso é no mundo inteiro. Então, aí eu só queria aproveitar e falar assim, por isso a necessidade de capitalização das empresas brasileiras. Porque você vai poder comprar essa ação da Eletrobras, da Petrobras, ou de outras empresas, da Enel, da Endi, que vão te render isso. Senão não vai. Então, nós temos que aproveitar o que nós não fizemos nos últimos 20 anos para fazer
rápido nos próximos 10. E aí nós atraímos capital, nós empregamos gente, melhoramos a nossa competitividade. Aí a gente vai poder falar de disputar algumas dessas coisas bacanas, assim, de indústria, etc. Mas, obviamente, não sobrecarregando a indústria como ela está hoje. Ela não consegue sair daí. Ela não tem escala, ela não tem tecnologia, ela não tem gente. A Zena qualificou bem isso. E eu vou pegar um ponto do Wilson que eu acho bem interessante, porque às vezes a gente gosta muito de falar dos problemas, né, mas fala pouco das coisas positivas. Se a gente for olhar mesmo o cenário de investimento no setor de infraestrutura no Brasil nos últimos 15 anos, ele mudou drasticamente. Eu lembro quando eu fui fazer mestrado lá fora, em 2003, eu queria trabalhar no setor de infraestrutura, mas não tinha aonde trabalhar. Tinha algumas estatais, tinha algumas empresas que trabalhavam no setor, mas você não tinha fundos, você não tinha bancos investindo, você tinha pouco investimento privado no setor. E aí fiquei meio exilado no BID 6 anos, porque não tinha, era o lugar que se fazia a infraestrutura. Se eu quisesse voltar para o Brasil para trabalhar no BNDES, ou então eu ficava lá fora no BID, no Banco Mundial, que eu fiquei lá 6 anos. Quando eu vim para o Brasil, em 2011, para o BTG, também era um dos poucos lugares que tinha infraestrutura. Estava começando a montar a área, a gente estava montando a área de infraestrutura, não tinha nada praticamente. Você passa para hoje, praticamente todas as casas têm suas áreas de investimento em infraestrutura, todas as casas investem, todas as casas têm uma equipe de Project Finance, que é aqueles financiamentos de longo prazo, tem uma área de investimento, tem fundos sendo criados. A gente olha para trás, não muito distante, 2016, a gente teve um leilão em outubro de 2016 de linha de transmissão, onde não tinha nenhum investidor, nem estrangeiro, nem brasileiro querendo entrar no setor. Eu lembro que quando a gente entrou no setor, eu ligava para os investidores para tentar participar do leilão e comprar uma linha de transmissão, que é o retorno mais protegido que você pode imaginar. Tem uma receita estabelecida, você participa no leilão para ver qual que é a receita que você vai ter e você fica operando ela por 30 anos. O seu risco é óbvio, durante o período de construção, ter algum problema. Depois de construído, tudo que você precisa é alimentar o cachorro para ele ficar correndo na linha e ver se não pegou fogo. De resto, não precisa mais nada. Não tinha investidor querendo entrar, nenhum investidor queria colocar dinheiro. Hoje, tanto que ao ponto quando a gente comprou as linhas lá atrás, a gente tinha tanto medo que não existia capacidade de fazer aquela linha, que a gente nem assumia que ia ter financiamento para aquela linha. Então a gente assumia que não ia ter BNDES, não ia ter Banco do Nordeste, não ia ter capital privado, não ia ter nada. Hoje a gente está refinanciando essa linha, para vocês terem uma ideia, a uma debênture de 25 anos. Coisa que 10 anos atrás não existia, 5 anos atrás não existia, 2 anos atrás não existia. E apesar de, eu concordo com tudo que a Zena falou, que do ponto de vista de queda de juros tem um problema muito maior estrutural por trás, mas para o fomento da infraestrutura, essa taxa de referência é muito importante, porque ela é o que vai começar a balizar empréstimos de longo prazo, capacidade da gente aportar mais recursos em mais projetos, porque você vem junto com o capital de financiamento para esses projetos, coisa que há pouco tempo atrás não existia. Então, a gente fala muito do lado negativo, mas acho que a indústria evoluiu bastante. Você vê hoje muito mais investidores interessados no setor, você vê pessoas físicas comprando participação em linhas de transmissão, a gente participou recentemente, através de uma companhia nossa, no leilão de energia em Roraima, e tinha investidores brasileiros ligando para perguntar se não poderia comprar uma participaçãozinha pequena. A companhia nossa que comprou e ganhou o leilão teve um número grande de investidores comprando a ação dela no momento, porque estava interessada em aproveitar aquele investimento. Então, eu acho que apesar de todas as dificuldades ditas hoje pela Zena, por mim, pelo Wilson, que é uma verdade, tem que melhorar, tem um cenário muito positivo que vem melhorando o país, o cenário de investimento, a capacidade dos investidores observarem aonde alocar dinheiro, não só nos títulos públicos, e isso vai ajudar e muito no desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. Sim. Gente, a gente está chegando ao final, infelizmente, mas eu achei muito interessante essa perspectiva aqui, quer dizer, quando a gente olha de um lado econômico e uma análise econômica, a gente tem muita... Assim, o cenário não é necessariamente muito positivo, ou a gente não vê crescimento, né, há muitos anos no Brasil, basicamente os últimos anos a 1% e os anos anteriores uma queda muito significativa de quase 4% ao ano. Então, se você olhar a última década, é realmente uma década perdida, assim. Mas quando você olha, então, do ponto de vista econômico, a gente vê esse cenário negativo, mas quando você olha os agentes
no mercado, quem está investindo e o cenário de você ter pessoas físicas investindo, e a XP acho que é uma prova desse vigor, né, da entrada das pessoas físicas no investimento e também do que está sendo feito numa agenda de privatizações e de geração de eficiência, que é onde está o ganho de valor, de fato, na economia, a gente vê as coisas acontecendo. Então, de uma certa maneira, a gente espera que essa ação aí dos agentes econômicos, vendo o país de uma forma positiva, e dos agentes de gestão também implementando todas essas mudanças, possam, quem sabe ano que vem, a gente ter a Zeina aqui falando com mais... com já uma perspectiva retroativa um pouco mais positiva. Pessoal, obrigado pela participação. Queria agradecer também o Renato, a Zeina, o Wilson pelo tempo, pela disposição. E obrigado a todos também. Espero que vocês tenham gostado.